Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Dando sequência à série de podcasts da Semana da Filosofia, nos dedicaremos neste episódio ao tema O Simbolismo na Política, e para isso, convidamos o professor Fabiano Camilo, da Nova Acrópole de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para trazer algumas reflexões a respeito desse assunto. Tudo bem, Fabiano? Seja muito bem-vindo. Opa, tudo bom? Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui nesse podcast, mais uma vez, podendo contribuir com lições filosóficas sobre as várias questões importantes do mundo, né? Exatamente, Fabiano. E uma dessas questões muito importantes para refletirmos no mundo está relacionada ao simbolismo da política. Portanto, Fabiano, como podemos primeiro entender o que significa política, ou desde que ponto partirmos para entender a política, evidentemente sem querer esgotar esse tema, menos ainda trazer verdades absolutas. Então, aí a todos os ouvintes, né? A política, ela, como conceito filosófico, porque ela nasce há muito tempo, né? A gente pode dizer que o primeiro filósofo que define de maneira criteriosa a política foi mesmo Platão. E Platão, através da boca de Sócrates, como explicar um conceito que não é nada fácil, ele usa uma obra, né, que, para a gente ilustrar assim para o ouvinte, mais de 600 páginas, explicando o conceito da justiça e como aplicá-la em todas as partes, em todos os momentos, em todas as estruturas da sociedade. E a isso ele chamou a república, né? Ou seja, a coisa pública. E esse termo tem muito a ver com política, porque política vem da palavra grega polis, que significa a cidade, né? A gente pode entender que na antiguidade eram cidades que tinham a sua autonomia. Os países, como a gente conhece hoje, os estados, né, governamentais, eles são uma criação do mundo moderno, né? Então essas cidades-estado, polis, tinham a sua forma de governo, a sua forma de conduzir a sociedade e a população. E isso é a política. A política é justamente essa ciência-arte de conduzir os grupos humanos, né? Seja uma cidade, seja um estado, seja um país, né? Aquele grupo de pessoas que tem uma unidade de ideias, uma unidade de propósito, uma unidade de objetivos e precisa conviver juntos, né? A política também é uma arte, uma ciência-arte de convivência, sem dúvida nenhuma. E, bom, essa relação, né? Ou seja, a política, ela através do tempo e das épocas, ela, feliz ou infelizmente, ela teve várias mudanças, várias alterações, né? A gente tem os conceitos da antiguidade, como eu falei, que é o próprio conceito platônico, dessa ciência-arte que diz respeito à condução, ao governo, né? Ao bom governo dos homens, porque Platão, como um filósofo, ele sempre imaginava, né, de que todas as atividades do ser humano deveriam estar direcionadas ao bem, né, ao bem comum, ao bem maior, ao bem das pessoas. E quando isso não acontecia, né, a gente precisaria observar de maneira profunda quais as causas para que a gente pudesse reconduzir, né, as situações a um bom termo, né, a reconduzi-las ao caminho correto, né, que seria o caminho das virtudes, do bem, da beleza, da justiça, e isso sempre foi uma relação muito comum à filosofia e também está dentro dos principais objetivos da política, porque, Pedro e ouvintes, a política ela nunca foi uma finalidade, né? A política ela é um meio para se atingir o bem-estar de uma população, de um grupo humano. Ela sempre esteve relacionada a isso. Porém, através da história, a gente teve muitas boas experiências e muitas experiências bastante ruins, até traumáticas.
Tanto que muitas delas, que são experiências de governo, não dá para dizer que não, né, desencadearam as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que estão até hoje com os seus efeitos, né, sobre toda a sociedade. Então, a evolução, ou seja, a política tem sido vista de várias maneiras. Na realidade, a política, ela começa com uma forma bem orgânica e natural. Imaginem as pessoas mais experientes, ou mais velhas, ou mais sábias de um povo, né, de uma aldeia, de um grupo humano, de uma cidade, se reunindo para deliberar o bem comum para essas pessoas. Porque, como Platão mesmo colocava na República, nem todo mundo sabe o que é melhor para si mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso parece politicamente incorreto, porém não. Né? Uma criança não sabe como ela deve se alimentar bem. Se deixar, ela vai comer açúcar, pão, doces e provavelmente vai ter graves problemas de saúde, né? Porque para ela o melhor é comer aquilo que ela acha mais gostoso, né? E que mais apetece às suas sensações. E não são só as crianças, né? A gente sabe que muitos adultos vão tendo não só nos hábitos alimentares, mas em muitos hábitos e atitudes de vida que não são as melhores até para si mesmas, né? Apesar de prazeres momentâneos que possam trazer, não é o melhor a ser feito. Então, a política estaria, olha só, como ciência e arte da experiência das pessoas, e principalmente das pessoas mais sábias, não necessariamente as mais velhas, mas aquelas que têm já na sua natureza essa preocupação e essa inteligência coletiva, esse espírito de fraternidade e de generosidade, e que vão reconhecendo isso através da sua própria experiência e vão transmitindo esse melhor para o todo, né, para o grupo humano, de maneira geral, né, e vão ensinando. A política, ela é muito educacional, né, Pedro e ouvintes. Desde sempre, um dos principais objetivos da política é a educação, e assim, ó, tanto a política como a educação, elas são né, são meios para se atingir a felicidade, a autorrealização, o bom convívio, a justiça social e todos esses objetivos que hoje são tão perseguidos, e parece que cada vez mais a gente se frustra, né? Porque fica mais longe que a grande maioria da população consiga alcançá-lo. A gente vai tendo cada vez mais, né, no mundo os desequilíbrios, né, sociais, financeiros, etc., né, dos grupos humanos. Porém, esse processo político ele avança na história de uma maneira bem interessante de ser estudado, porque a gente pode se perguntar, né, onde é que foi que nós erramos? Né? Onde é que foi que a política se afastou tanto, né, dos homens de grande moral, de grande envergadura, que eram, por exemplo, esses sábios, né, que viviam nas aldeias, praticamente tendo o governo do seu povo como um sacerdócio, né? Olha que coisa interessante, né? Um dos símbolos que se associa muito ao governante, já que o tema é muito sobre símbolos, é o próprio símbolo do sacerdócio, no sentido de que o governante era aquele que não queria nada para si, né? Ele queria de fato o bem comum e que esse bem comum pudesse chegar a todas as pessoas, e ele se dedicava a isso, né? Essa questão da política de grupos de poder, conchavos, né? Ter muitos e muitos recursos financeiros para poder se manter no poder, os lobbies, são questões que foram sendo inseridas na sociedade à medida que a sociedade muda de objetivos, né? A partir do momento que o homem muda os seus objetivos de vida, né? Ele passa de uma forma de vida onde ele buscava a transcendência, o bem comum e uma vida em harmonia com a sociedade, para olhar apenas para si, no sentido de que, olha, é a minha vantagem, é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, e isso se torna também um conceito moderno bastante equivocado, bastante deturpado de liberdade, né?
porque a liberdade, a primeira função da liberdade é ela possibilitar o compartilhamento de uma vida em harmonia. Então, quando eu penso em que liberdade é que eu possa tirar vantagem e que eu esteja atento ao que é melhor para mim, e o resto, cada um por si, que se virem os outros, a gente vai começar a ter cada vez mais problemas. Que é o que acontece hoje não só no nosso país, como no mundo inteiro, né? E aí vem todo o processo triste das polarizações, e isso é muito interessante, né? Porque, e por que caímos em polarizações? E por que não só o Brasil, o mundo inteiro, os americanos com republicanos e democratas, o Brasil com direita e esquerda, por que caímos tanto nesse processo de polarização? É justamente por uma falta de um entendimento de que a harmonia e o equilíbrio deve ser o principal objetivo da política, né? E quando Platão propunha na sua obra a República o melhor governo, ou o que era melhor para o cidadão, o equilíbrio, a justiça, era como que um fio condutor que unia, né, as principais virtudes humanas, né, a virtude da temperança, né, a virtude que era o equilíbrio dos instintos, ou seja, o cuidado, né, para que os instintos não preponderassem, a coragem, que era um agir com o coração, com o melhor que temos das nossas emoções, e a sabedoria, que era a clareza mental, o discernimento para saber o que é bom, né? Quais são as melhores ideias que o homem precisa construir e seguir. E a justiça era justamente o quê? Se a gente imaginar que são três círculos, um sobre o outro, né? Primeiro a temperança, depois a coragem, e o terceiro círculo fica aí já aí um exercício simbólico para o ouvinte, né? Colocar uma bolinha, uma esfera dessa sobre a outra, e depois ele traça uma reta, ou seja, uma linha que une, que passa de cima a baixo na vertical, de cima para baixo, uma linha que une todas essas principais virtudes, e essa principal virtude é a justiça, dizia Platão. Olha que coisa interessante. Então a justiça passa agora a ser um elemento que integra e que equilibra para quê? Para que a temperança, ou seja, as nossas emoções, instintos não digam, não, eu vou sair mais para a esquerda, porque a direita é injustiça, não, eu vou ser mais para a direita, porque a esquerda bagunça, ou sei lá o quê, né? E a gente vai fazendo o quê? A gente vai gerando o quê? Um equilíbrio, né, dessas relações, e não, atenção, né, não por interesses materialistas e utilitaristas, que foi um processo que a política foi sofrendo a partir do iluminismo, né? O iluminismo, ele casa muito bem com o positivismo, então é um momento onde a sociedade reage muito àquele tema da história que todos nós mais ou menos conhecemos, né, que era o domínio da nobreza e do clero, né, as monarquias absolutistas unidas ao poder religioso. Isso foi fazendo o quê? Isso foi gerando cada vez mais um processo de rechaço, um processo de resistência, de rebeldia, e gerando uma reação real ao processo político vigente na época, que era essa hegemonia entre monarquia e clero, que, óbvio, não estavam mais buscando o governo ou a política pelos objetivos nobres da política, né? E sim para que ela pudesse ser uma forma de manipulação, uma forma de manutenção de um grupo político no poder de maneira perpétua, e tudo isso vai sendo antinatural, né, Pedro e ouvintes. Um dos grandes símbolos da natureza é a regeneração dos ciclos, e a política não é superior de maneira alguma a essa regeneração, né? A gente está aqui, eu estou falando aqui do sul do Brasil, onde a temperatura hoje em novembro é 11 graus, e a gente está esperando ainda que chegue o verão, porque já é primavera, mas inevitavelmente chegará, né? As estações se sucedem, o dia sucede à noite, a noite ao dia, e não há como, né, não buscar uma forma mais natural para que o ser humano possa conviver com o processo político. Então o iluminismo coloca isso, não, a política consiste em meios adequados para a obtenção de vantagens, dizia Hobbes,
né? O Rousseau dizia que, né, a política ela é um conjunto de meios que permitem alcançar os efeitos desejados, ou seja, todo o processo político já sendo colocado de uma maneira manipuladora, né, e não natural. E isso vai... Claro, esses teóricos também buscam uma visão mais naturalista, como eles próprios dizem, para justamente fugir e quebrar essa hegemonia do absolutismo, né, e da relação nobreza ou monarquias hereditárias e religião, o que para a filosofia é muito interessante, porque quando se quebra isso, se tenta retornar a uma forma mais natural, deixando o homem com liberdade, né, com liberdade de escolha, com um governo compartilhado entre os próprios representantes do povo, né, e as leis. Porém, essa forma de política peca na questão de que normalmente essas pessoas são as mais motivadas, né, as mais habilidosas, porém não as mais virtuosas, né, Pedro e pessoal? Então aqui a gente acaba tendo um seríssimo problema, né? Por quê? Porque não há uma educação para a política. Nessa obra República, Platão propõe todo um processo educacional, né? Os gregos tinham uma chamada paideia, a paideia era uma forma educacional que vinha desde da infância, das crianças, e essa educação se permanecia por toda a vida do ser humano, para que ele pudesse cada vez mais introjetar, né, na sua própria natureza e desenvolver da sua própria natureza o melhor dela, né? E aí vem a relação com as virtudes. Não há política, né, capaz de sobreviver, né, a falhas, a falta de moral de uma população, né? Ou seja, se não há moral, não vai haver política. E se homens com moral elevada não existirem para conduzir o processo político nos grupos humanos, nós vamos continuar ainda, né, patinando e muito nesse processo. E eu não digo só nós aqui, porque nós estamos fazendo um podcast brasileiro, né, para não estigmatizar, mas o mundo inteiro hoje sofre disso, sofre dessa questão, né? A política se tornou tremendamente utilitarista, né, tremendamente pragmática, materialista, né? Política é uma questão de avaliar o PIB, se está aumentando ou diminuindo, avaliar os números, bom, vamos lá, de atendimento à saúde, isso até já seria muito nobre, né? Mas a educação, os valores que se investe na educação, né? Por exemplo, a gente sabe que o Brasil historicamente, não interessa que governo esteja, mas é dos países que mais investe per capita em educação no mundo, né? E cadê o resultado disso, né? Eu dou aula para muitos professores de rede particular, de redes públicas e de todas as cores e de todos os partidos, o que seja, e todos são unânimes em dizer, né, nos falta muita formação, né, falta ainda condições e formação, e mesmo quem forme os próprios professores, né? Então, essa questão da educação política ela é muito importante por isso, né? Por que não temos escolas de formação política, né? Então não, mas é que tem escola para medicina, tem escola para engenharia, tem escola para culinária, tem escola para todas as coisas, mas não tem escola para política, porque a escola política, na realidade, eu posso até dizer que sim, né? Ali a partir da década de 80, eu vi nascer, né, programas de administração pública e tudo, vinculados a universidades e tal. A questão é que a educação política ela é fundamentalmente moral, né? Ou seja, devíamos falar de muita filosofia prática, né? Um estudo assim profundo das virtudes e um estudo prático de aplicação dessas virtudes no cotidiano para todas essas pessoas que queiram ser capazes um dia de governar, né, um estado, uma cidade, uma população. Então isso é bem interessante.
Você falou, Fabiano, sobre Platão, educação, formação, e me veio, evidentemente, que um mito que vai fundamentar, e Platão nos traz esse mito na sua República, nessa obra que você citava, que é o mito da caverna, que talvez Platão traga, mas saibamos que é um mito muito antigo, né? Não é um mito de Platão, mas que senão uma ideia. Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse mito da caverna e sobre essa realidade do mito para entendermos a política, né? A política como essa forma de realização da justiça, como você bem falava. Perfeito. De maneira assim bastante resumida, porque eu creio que muitos dos nossos ouvintes conhecem, né, o mito da caverna de Platão, que está no livro 7 da República, e é um mito tremendamente, eu não digo nem atual, ele é um mito clássico e universal e atemporal, porque ele parece que ele nunca desgruda, né, de um bom encaixe às nossas realidades, seja onde a gente esteja, né, onde estivermos. E é muito interessante porque ele coloca justamente um grupo de pessoas, né, reunidos em uma caverna, e essas pessoas estariam olhando para o fundo da caverna como uma tela de um cinema moderno. E lá na entrada da caverna, um facho de luz, né, um feixe de luz aí, onde pessoas lá fora carregam coisas, passam por esse facho de luz, e imagens, sombras, né, bastante imperfeitas, passam a ser a realidade dessas pessoas que estão na caverna, né? Então elas acreditam que o mundo é um grande cinema, né? E que aquilo constitui a realidade. E o que acontece é que uma dessas pessoas consegue se libertar, né, por um profundo sentido de curiosidade, né, de entender que alguma coisa aqui não estava bem encaixada. E essa pessoa que consegue despertar é um ser humano como qualquer um de nós, que de repente se dá conta, né, de um mito, uma caverna moderna, que seria o Matrix, né, como a gente conheceu. Esse símbolo da caverna é justamente o mundo em que a gente vive. E essa pessoa que desperta pode ser qualquer um de nós que está despertando para filosofar, ou seja, sair de uma forma assim simplesmente de absorver aquilo que lhe é passado sem nenhum julgamento e começar com um sentido de um pensamento crítico, uma emoção profunda, um sentimento profundo sobre o que é a realidade das coisas, onde está a verdade. E essa pessoa consegue olhar para trás e ver a luz. Olha que interessante, né? Olha outro símbolo, né? Além da caverna, que é esse local escuro onde todos nós estamos limitados. O que é a verdadeira liberdade? É encontrar essa luz, né, longe que esteja, sair em direção a ela, até que essa pessoa chega a essa luz e descobre fora da caverna então o sol, né? O sol é a grande luz, ou seja, o sol é o símbolo da sabedoria, né? Da sabedoria, o símbolo de Deus para muitas tradições, né, que tinham o sol como uma divindade, mas é ela que vai levar essa pessoa à compreensão profunda do que é real e do que não é real, né? E todo esse primeiro passo é interessante, Pedro e ouvintes, que não é um processo político em si, é um processo filosófico, ou seja, antes de ser político, como Platão mesmo dizia, o ser humano, e Sócrates, né, pela boca de Platão, o ser humano precisa ser filósofo, ele precisa ser um buscador nato, real, verdadeiro da sabedoria, né, da sabedoria de todas as coisas, tá, turma? Não é uma questão de erudição, não é uma questão intelectual, né, não é ler muitos livros e fazer muitas faculdades, é poder procurar de uma maneira muito, né, muito genuína a verdade, aquilo que vale do que aquilo que não vale, aquilo que é importante para a vida do ser humano, né, enquanto valores atemporais, como Platão falava. E aí ele vendo a luz, ele contempla a luz e chega à sabedoria, né? E à medida que ele começa a absorver essa sabedoria, desperta nele então, né, esse ser político, né? Então do ser filósofo nasce o ser político, que é, se eu estou encontrando grande conhecimento, grande verdade, grande capacidade de amar, grande capacidade de ser fraternal, eu tenho que levar isso às demais pessoas, eu tenho que contagiar os demais com isso. E aí então ele volta à caverna. Então o próprio mito da caverna, né, que é um símbolo extraordinário e muito, né, muito adequado
aos nossos tempos atuais, ele fala desse homem, né, que sai da caverna, esse ambiente que para Platão já naquela época tinha os senhores da caverna, ou seja, tinham aqueles que manipulavam porque tinham seus interesses, né, e independente de vertentes, pessoal, venho dizer aqui para vocês que a visão da filosofia está muito acima das questões de esquerdas e direitas. Ele não está num meio, ele está muito acima porque ele vê, né, a política como uma forma também de libertação coletiva, de busca de convívio harmônico entre todas as pessoas, a função educativa da política, e ela é, por natureza, transcendente. O principal objetivo da política é levar às pessoas o conhecimento, a educação e a prática das virtudes, do melhor delas mesmas. E não de ter casa, comida e uma condição financeira e por isso. E isso é muito básico. E a gente transformou a política num jogo de interesses, né, tremendamente ligados à nossa segurança financeira e de sobrevivência, por perda de valores, por perda desses valores mais elevados que deveriam ser os principais objetivos da política. E a gente acaba ficando como que um tanto hipnotizado, né, por tantas coisas, por tantas propostas, o que na realidade se resume aos interesses da caverna, né? Como diria Platão, nós devemos buscar o sol, que é a sabedoria, que está fora disso, né? E primeiro trilhar o caminho de um filósofo e depois o caminho de um político. O mais próximo que a gente teve, né, de experiência humana foi, por exemplo, o Renascimento. O Renascimento a gente conheceu, por exemplo, tem uma cidade que foi Florença, que teve um sistema político republicano, né, desde 1200, né, enquanto reinava a monarquia em toda a Europa. E não é à toa que foi nessa cidade que nasce o Renascimento, né, ou seja, uma proposta que integra a ciência, a arte, que integra, né, os objetivos políticos de uma sociedade e das questões de sobrevivência com valores mais elevados, né, de altruísmo, do bem, da beleza. Então foi uma experiência bastante interessante. Se nos voltássemos, né, aqui há uns, já passou um tempo, né, uns 500 anos, né, a gente encontraria, né, quem sabe grandes respostas, né, para objetivos e símbolos de uma política mais nobre, né. Uma política nobre, ela é eclética, ela integra, como já falamos, né, ela integra a ciência, integra a arte, ela integra a intuição, integra a razão, né, ela integra os valores de sobrevivência, mas ela, para além disso, ela tem que ter os valores morais, né, e para além dos valores morais, ela deve ter os valores de transcendência, né, o bem, a beleza, a justiça, né, a sabedoria, que são luzes que devem estar fazendo com que o ser humano possa ser conduzido para realizar isso que é o melhor de si mesmo, né? E sair um pouco dessa visão limitada que a gente tem e utilitarista que a política acabou exercendo hoje, né? Um puro exercício de poder, luta de classes e de grupos, né? Para ver quais deles vão revezar no comando de um país. Isso é meio triste, né? Mas nós, filósofos, somos, por princípio, otimistas e positivos, e acreditamos que em algum momento, né, conseguiremos acessar esses símbolos maiores, né, como existia um símbolo muito antigo, também relacionado à política, que era a esfinge, né? A esfinge era um símbolo extraordinário, porque diz que era um monstro que destruía e que causava males e danos a toda uma cidade, porque tinha passava voando, porque tinha asas de águia, né? Passava devorando as pessoas e as plantações e os alimentos da sociedade, porque era um leão voraz, era muito forte, porque tinha um corpo de touro, né? Então, quer dizer, e uma cabeça humana, né? E até que o Tote, né, que é justamente o deus da sabedoria para o egípcio, né, ele toca
essa mente, ele ilumina essa mente, e a partir daí essa esfinge passa a se tornar dócil e não trabalhar mais em contra, e sim a favor do melhor para a sociedade, utilizando o melhor de cada uma das suas partes, né? Desde as suas partes mais animalescas, né, mais brutais, até as suas partes mais nobres e mais sábias, para o bem comum da sociedade, e passa a servir a sociedade. Então esse mito também nos educa de que sem sabedoria nos governantes, sem uma moral, né, sem uma vida filosófica profunda naqueles que pretendem conduzir, né, os grupos humanos, isso é o que a filosofia pensa, é o que a filosofia tem trabalhado durante todos os anos, não vamos conseguir, né, um verdadeiro renascimento, né, nesse processo de uma atividade tão importante, tão fundamental, né, aos grupos humanos, que é a política. Enquanto você falava, Fabiano, eu lembrava também de um filósofo chinês chamado Confúcio, que nos deixou uma doutrina e um legado nesse sentido, de que não existe o caminho da política sem que antes exista o caminho da ética, ou seja, a harmonia do indivíduo necessariamente precisa se expressar numa convivência, e para que exista política, né, como esse símbolo integrador, natural, também vai precisar existir o ser humano que consegue conquistar as suas melhores partes. Como você bem colocou, esse símbolo da esfinge é muito interessante e muito bonito para ir finalizando o nosso podcast. Então, gostaria de deixar esse espaço final, Fabiano, para as suas considerações, iluminados, né, por essa ideia de que a sabedoria pode nos elevar, né, as ideias e conseguir dominar as nossas partes mais trucidadoras, né, mais que devoram o ser humano. Exatamente, a história não contada, né, eu acredito que, assim como Rômulo e Remo, Castor e Pólux, eu acredito que Platão e Confúcio tenham sido separados no nascimento, um foi parar no Oriente, o outro no Ocidente, porque para quem estuda os dois, vai ver, assim, uma incrível, impressionante semelhança, né? Confúcio é o Platão do Ocidente e Platão é o Confúcio no Oriente, ou quer dizer, ou vice-versa, né? Mas o que eu teria para dizer como síntese e conclusão, né, os símbolos são fundamentais para que a gente possa compreender a política, e os símbolos são realidades impressas no oculto da história, né, Pedro e ouvintes. Então é um dos elementos que fortalece sempre aquele que busca um melhor entendimento de si mesmo e um melhor entendimento do mundo que o cerca. E todo ser humano, assim como ele é por natureza filósofo, isso é o que a gente sempre fala em Nova Acrópole, todos que chegam até os nossos cursos a gente sempre coloca, olha, não se assustem porque não vão ver nenhuma coisa que vocês não possam entender aqui, né? Porque o ser humano é naturalmente filósofo, e trazer de novo a filosofia, essa forma de vida mais espontânea e natural, é um dos nossos objetivos principais. E também o ser humano é naturalmente político, né? Então, turma e ouvintes, sejam melhores enquanto seres humanos. Com isso vocês estarão dando uma grandíssima contribuição ao mundo, porque já vão estar agindo na sua família, no trabalho, no seu bairro, né, e quem sabe até no condomínio, se puderem, né, mas é muito importante que todos nós não fujamos, né, da política, né, que a gente possa busque entender profundamente a política, porque eu já passei por essa experiência, né, quando eu entrei numa escola de filosofia há 30 anos atrás e me disseram assim, aqui a gente vai estudar política, eu falei, eu vou embora. Aí o meu instrutor disse, não, pera um pouquinho, olha só, e eu fiquei tremendamente apaixonado, né, por essa visão filosófica da política, e essa é a visão que todos nós devemos disseminar aos quatro ventos do mundo, né, a política como essa ciência-arte que tem como objetivo levar o ser humano,
da sua forma mais rude, mais primitiva de vida, ao cume das civilizações filosóficas, né? Com valores, com virtudes, com um entendimento mútuo, sem discriminação, sem polaridade, sem partidarismos. Né? Isso vamos alcançar um dia. E esse objetivo e símbolo fundamental que a política representa deva, né, e possa estar na mente e no coração de cada um de nós, e que a gente possa seguir buscando com esperança dias melhores, né, para os seres humanos e o convívio humano, que é um dos principais objetivos da política, né? A melhora e a elevação do convívio humano. Bem, professor Fabiano, te agradeço a presença aqui em nosso podcast. Muito obrigado por essas reflexões profundas sobre essa ideia tão ampla, tão profunda, né, que é a política, e evidentemente que poderíamos falar sobre muitos temas em cima da política. Portanto, o nosso objetivo não foi encerrar esse tema, mas que senão trazermos uma ideia, né, uma ideia sobre esse símbolo ou os símbolos que podemos perceber na política. Então, muito obrigado, professor, seja sempre muito bem-vindo e até a próxima. Eu que agradeço. Bem, pessoal, então, não deixem de conferir e compartilhar a programação da Semana da Filosofia através do site diamundialdafilosofia.com.br. Continue ouvindo a nossa série de podcasts sobre a Semana da Filosofia e boas reflexões. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, trecho do coro da cantata BWV 114.